Era então Jefté o gileadita, homem valoroso, porém filho de uma prostituta. Mas Gileade gerara a Jefté. Também a mulher de Gileade lhe deu filhos. E sendo os filhos desta mulher já grandes, expulsaram a Jefté e lhe disseram: não herdarás na casa de nosso pai, porque és filho de outra mulher. Então Jefté fugiu de diante de seus irmãos e habitou na terra de Tobi. E os homens levianos se ajuntaram a Jefté e saíam com ele. E aconteceu que, depois de algum tempo, os filhos de Amon pelejaram contra Israel. E sucedeu que, como os filhos de Amon pelejassem contra Israel, foram os anciãos de Gileade buscar a Jefté na terra de Tobi. E disseram a Jefté: vem e sê nosso chefe, para que combatamos contra os filhos de Amon. Oriundo de Mispa, que fica em Gileade, terra de Elias, temos um homem que está em destaque nesse texto aqui. Esse homem chama-se Jefté, filho bastardo de também um homem chamado Gileade. Um gileadita, filho de um homem chamado Gileade, que era da província de Mispa, em Gileade, que seria uma cidade. Impressionante. O pai Gileade e a cidade Gileade. Jefté foi membro da tribo de Gade, que após a conquista de Canaã por Josué, na separação ali das terras, Gade era o 7º filho de Jacó. E Gade recebeu por herança essa terra além do Jordão, que é terra de Gileade. E é interessante que essa figura destacada no texto tem algumas características que eu quero também destacar como o texto destaca. Jefté, filho de uma prostituta. Uma relação extraconjugal do seu pai Gileade. Um homem que foi expulso da presença da sua família pelos seus próprios irmãos, ou meio-irmãos. Um homem magoado. Fugiu da presença dos seus irmãos envergonhado. Eu gostaria que você tivesse a noção do que esse Jefté aqui sentiu. Imagine você sendo filho de uma mulher, de uma relação extraconjugal do seu pai. Imagine você isso. E os seus irmãos vêm dizer: você aqui não fica, seu bastardo. Você não é filho da nossa mãe, não, sai daqui. Vai embora. E ele sai, a Bíblia diz que ele foge da presença dos seus irmãos. A Bíblia não diz que ele sai, a Bíblia diz que ele foge. Tamanha a vergonha que esse homem tinha. Fugiu. Mas a Bíblia diz que homens se ajuntaram a ele. Ainda que levianos, mas se ajuntaram a ele. Então existe algumas coisas aqui que nós precisamos enxergar. Porque se está na palavra de Deus, nós temos que enxergar a palavra de Deus como Deus a vê. E não como eu a vejo. É como Deus vê a palavra dele. Porque para alguém se juntar a Jefté, espírito de liderança ele tinha. E é interessante que, passado algum tempo, os anciãos de Gileade vão até Jefté, lá onde ele está em Tobi, e fala: escuta, nós temos um problema. Os amonitas estão aí, querendo invadir Israel. Você não quer ser nosso chefe? Como é que pode? Mas Jefté não teve dúvidas. Ele logo lançou a sua mágoa na face daqueles anciãos. Disse ele: como é que pode você vir aqui me buscar ajuda se os meus irmãos me expulsaram de casa? O meu pai sequer deu uma palavra. Você conhece Gileade, o meu pai? Ele sequer falou uma palavra para impedir que os meus irmãos me mandassem embora. E agora vocês vêm me procurar ajuda? Homem magoado.
Sabe o que eu aprendi em toda a minha vida? Que a mágoa só nasce no coração de quem tem razão. Eu aprendi isso na minha vida. A mágoa só nasce num coração que tem razão. Porque quem não tem razão não tem direito de ficar magoado. Eu magoei mesmo, fiz coisa errada. Como é que eu vou ficar magoado com alguém que eu ofendi? Eu estou magoado com o Wesley. Por quê? Porque ele me ofendeu. Quer dizer, acho que é o contrário, né? É o contrário. O Wesley está magoado comigo. Por quê? Porque o Wesley me magoou. Já ouviu alguém falar isso? Mas o contrário é verdadeiro, né? Por que você está com mágoa do Wesley? Porque ele me magoou, porque ele me ofendeu. Mágoa só nasce no coração de quem tem razão. E a palavra de Deus diz em Provérbios que a mágoa apodrece os ossos. O que apodrece os ossos? A mágoa. Você sabe o que é apodrecer os ossos? Tem um câncer que apodrece os ossos. Sabe qual é? A palavra me fugiu da cabeça agora. É um nome complicado. Osteoporose. Não, não é. Ele tem um nome complicado. É por aí, é por aí. Eu sabia pronunciar isso aí assim, ó. Depois das minhas 150 sessões de fisioterapia, eu pronunciava isso aí assim, ó. Aprendi o que é decúbito dorsal, o que é decúbito frontal, o que é decúbito lateral. Aprendi todas essas linguagens. E essa palavra, eu nem a escrevi porque estava na minha mente. Mas calma que eu lembro lá. Apodrecer os ossos é um câncer. A mágoa produz câncer. Está na palavra de Deus. E esse homem magoado observa aquela situação. E eu acredito que a situação aqui é a seguinte. O homem que precisava de socorro sendo convocado para socorrer os seus irmãos. Quem precisava de socorro era Jefté. Ofendido, magoado, longe da sua família, humilhado, desprezado. Os seus amigos eram levianos. Em outra tradução diz filhos de Belial. Filhos de Belial, homens violentos. Sem amigos. Sem quem se confessar, sem quem desabafar. Quando chegam os anciãos da cidade para falar com ele, lógico, é a primeira oportunidade, são os anciãos. Vou falar para eles, estou magoado. Vocês vêm me pedir ajuda? Eu é que estou precisando. Mas não é uma reação que é somatizada por Jefté. Ele aceita o convite, mas faz uma proposta, porque afinal de contas ninguém é bobo, né? Eu vou, mas eu quero ser governador de vocês. E os anciãos disseram, trato fechado. Esse homem foi juiz e governador sobre Israel por 6 anos. A primeira postura dele é para eu ser chefe? Quem são os amonitas? Os filhos de Ló. Os filhos de Ló são os amonitas. Se você se recorda bem da história, Ló estava em Sodoma e Gomorra. Quando os anjos foram destruir, houve todo aquele milagre de Deus, e os anjos levaram Ló e a sua esposa e toda a sua família. A mãe olhou para trás, o que aconteceu? Virou sal. E lá estava Ló com as suas 2 filhinhas. E as filhinhas falaram, e aí? Como que nós vamos ter descendência na terra? Afinal de contas, o mundo é só Sodoma e Gomorra. Acabou os homens. Vamos ter relação com nosso pai para ter filhos. Vinham no Ló, e aí nasceram quem? Os amonitas, filho de Ló. E aqui estão eles, querendo destruir Israel. E esse homem começa a fazer negociações, então. E na negociação, irmãos, é o que eu vejo de um homem valoroso chamado Jefté. Um homem que conhece a palavra de Deus, que manuseia com justiça, destemido, valoroso, porque era da família de Gileade. Homens valorosos, guerreiros, tementes ao Senhor. E ele começa a negociar com Amon e fala assim, escuta, amonitas,
quero dar uma coisa para vocês aí, vamos negociar a paz? Vamos. E os amonitas dizem, nós não vamos negociar paz nenhuma. E Jefté fala assim, escuta aqui, vocês ganharam o que vocês ganharam através do seu Deus chamado Quemós. Quemós deu tudo para vocês. Vocês estão nessa terra hoje porque vocês falam que Quemós deu isso para vocês. Ora, se Quemós deu essa terra para vocês, não brigaríamos nós pela terra que o nosso Deus nos deu? E aí ele começou a dizer, nosso povo saiu do Egito, cruzou o deserto, Deus mandou maná, Deus sustentou o povo, nós guerreamos aqui contra esses povos que estavam aqui, Deus nos deu na mão todos esses povos, nós destruímos todos eles, Deus nos entregou essa terra, portanto, o nosso Senhor nos fará lutar e prevalecer contra vós. O homem conhecedor da sua história, o homem que sabia o que estava falando, por isso ele tem valor. E é uma história tão dramática que parece que os problemas de Jefté acabaram por aí, porque Deus deu um livramento tremendo para ele. Mas ele fez uma promessa. Ele fez uma promessa. Ele disse assim, Senhor, se o Senhor me liderar, se o Senhor for conosco nessa guerra, se o Senhor nos libertar do rei de Amon, se o Senhor humilhar Quemós, esse Deus que se levanta contra o Senhor, o primeiro da minha família que se apresentar, eu sacrificarei ao Senhor. Ele vence, ganha a guerra, e quando volta para casa, quem vem lhe abraçar, lhe dar um beijinho, dizendo, papai querido, Deus seja louvado porque você ganhou a guerra. Quem? A filha dele. Oh, minha filha! Oh, minha filha, eu fiz uma promessa a Deus. Eu sou homem de palavra. Eu sou temente a Deus. Eu fui para Tobi humilhado. Meu coração estava magoado, mas Deus me livrou. Mas eu fiz uma promessa, minha filha. Eu prometi que aquele que se apresentasse a mim, eu sacrificaria ao Senhor. E olha você aí. E esse homem é tão valoroso que ele ensinou seus filhos no caminho do Senhor que deveriam andar. E ela disse que assim seja, meu pai. Deixa eu apenas chorar a minha viuvez, a minha virgindade, melhor dizendo. Eu queria aplicar o que eu aprendi nesse texto. Porque hoje é terceiro domingo, eu estou falando de corrupção no trabalho. E o nosso tema desta noite é justamente meu trabalho nas mãos do Senhor. Eu quero mostrar para os irmãos o que eu aprendi com esse homem. Que era filho de uma prostituta, um bastardo, rejeitado pelos irmãos, sofrendo a omissão do seu próprio pai, que não fez nada para defendê-lo, que nada falou a respeito, e não estava num ambiente muito propício, porque andava no meio de homens, de filhos de Belial, homens levianos. Esse é um ambiente típico onde jamais cresceria um herói. Jamais. Tudo lhe parecia ser desfavorável. Jefté tinha tudo para não dar certo. Veja que até o seu coração tinha mágoa. Veja a rejeição. Entretanto, ele aceita o chamado para guerrear contra os inimigos de Israel. E, portanto, inimigos do Senhor. E ele atendeu com ousadia, uma tremenda capacidade de negociação, um tremendo domínio da palavra, um tremendo conhecimento. Esse homem foi um governador bem-sucedido. Num ambiente totalmente desfavorável para alguém ser um bom líder, ser um bom patrão, ser um bom trabalhador. Tinha tudo contra ele, mas esse homem liderou Israel numa guerra e foi vencedor. E foi governador por 6 anos. Governou Israel por 6 anos. Se você já ouviu falar em resiliência, resiliência é um atributo do metal, uma característica dos metais, de que ao aquecê-lo ele expande
e depois ele tem uma tendência de voltar à sua situação inicial. Isso é resiliência. Resiliência para o ser humano é aquela situação em que eu e você somos submetidos, que nos tiram de uma situação normal, da nossa rotina, da nossa comodidade, nos leva para uma situação horrível, mas nós temos capacidade de voltar a nos equilibrar, nos estabilizar, porque Deus é o nosso Senhor. Resiliência para o crente é isso. Esse homem foi um governador bem-sucedido. Por quê? Porque Jefté foi bem-sucedido? Eu respondo. Porque o que fazia, fazia em nome do Senhor. O que ele fazia? Fazia em nome do Senhor. Nada o impedia de fazer a vontade de Deus. Nem a mágoa no seu coração o impedia de fazer a vontade do Senhor. Nem a mágoa, causadora de câncer. Porque esse homem tinha no seu coração um objetivo de servir ao Senhor. Mais do que ser filho de uma prostituta, mais do que ser expulso da sua casa pelos irmãos, ser desprezado pelo seu pai, ser menosprezado por todos os seus concidadãos de Israel, mais do que isso, esse homem era de uma geração de Gileade, homens de guerra, homens valorosos, que temiam ao Senhor, que andavam na palavra de Deus, e ele fez jus a esse comando, porque ele era de uma cadeia de descendência que todos praticavam a justiça. Nada impedia Jefté de fazer a vontade de Deus. E a palavra de Deus diz que depois que ele julgou Israel por 6 anos, houve paz e ele morreu folgado em dias. Dormiu com seus pais, teve uma grande honra, teve uma celebração honrosa. Nada o impedia. Eu quero fazer uma pergunta para você esta noite aqui, que está aqui presente. Eu quero que você preste bastante atenção. Para de se coçar. Para de olhar para trás. Volta para cá. Desliga o celular. Para de mexer no Facebook. Olha para mim. Presta atenção. Eu preciso perguntar isso para você. O que tem no teu coração que te impede de servir ao Senhor? O que é que tem no teu coração que te impede de servir ao Deus vivo? Qual o impedimento que te atrasa de servir a Deus? O que é que está te impedindo de servir ao Senhor? Por vezes, o ambiente de trabalho, a situação social, nos conduz a uma situação de inferioridade. Às vezes o teu trabalho fala assim, você é inferior, você não é o melhor. Sabe aqueles cursos das corporações? Você pode voar como uma águia, a águia voa alto, a vista presa de longe. Você é uma águia, uma galinha. Quando eu assisti essa palestra, eu me enfiava debaixo da mesa. Assim, eu falei, eu não sou galinha. Não sou. Coisa horrível. Às vezes o seu ambiente de trabalho causa uma situação social de inferioridade entre outras pessoas. Ah, mas fulano é tão bom. Olha o cabelo dele, nem avoa. O vento não bate e não... Olha como ele é bonito falando. Olha a voz dele, parece voz de trovão. Eu me sinto inferiorizado. Às vezes o ambiente de trabalho, a situação social, nos conduz a uma situação de inferioridade diante dos servos de Deus. Ah, não, mas aquele servo, aquilo ali é que é servo, viu? Quando ele anda, olha só como ele anda, flutua, que Deus leva ele.
Às vezes você se sente inferiorizado. O que é que te impede de fazer a obra do Senhor? Hã? O que está te impedindo? O que está no teu coração que te impede de fazer a obra de Deus? Eu quero dizer a você uma coisa. A corporação pode dizer que você é inferior. As outras pessoas podem lhe causar complexo de inferioridade. Às vezes, o que alguns servos de Deus, ou a maioria dos servos de Deus aqui fazem, pode lhe causar inferioridade. Mas Deus pode usar quem Ele quiser para fazer a sua obra. Deus usa quem Ele quer, a hora que Ele quer e onde Ele quer. Ele é Deus. Deus pode usar quem Ele quiser para fazer a sua obra. E eu gostaria de demonstrar isso para você. Que você, por gentileza, abra sua Bíblia em Marcos 15, 21. Diz assim a palavra de Deus, Marcos 15, 21. E constrangeram um certo Simão, Cirineu, pai de Alexandre e Rufo, que por ali passava vindo do campo, a que levasse a cruz. A situação aqui é a seguinte. Jesus já passou por um martírio terrível. Humilharam nosso mestre, esbofetearam-lhe o rosto, cuspiram-lhe na face, batiam com uma vara na cabeça dele, gritando, tu és o rei dos judeus. Colocaram um manto púrpura nele, uma coroa de espinhos, chibata no nosso mestre, muitas chibatadas, o corpo dele todo moído, triturado, e ainda colocaram a segunda parte da cruz nas suas costas e mandaram ele caminhar para o Gólgota. Vai para o Gólgota. Estava vindo ali um Simão de Cirineia, uma cidade valorosa, que tinha uma sinagoga ali chamada Sinagoga dos Libertos, está em Atos. Uma cidade valorosa, e esse homem vinha por ocasião da Páscoa para celebrar a Páscoa. E você sabe que o judeu não pode tocar em coisas mortas, imundas, não pode tocar em coisas que lhe tornam imundo, porque senão ele não poderia participar da Páscoa, não daria tempo de fazer a purificação para ele poder participar da Páscoa. E ele está vindo do campo, está lá, vindo do campo. Vê aquela multidão, né? O que está acontecendo? O que está acontecendo aí? Ah, não teve outra. O soldado falou, você. Eu? É. Pega a cruz aí. Não, pega a cruz. Não, mas é Páscoa, se eu tocar nessa cruz aí, talvez não deixe eu participar da Páscoa. Pega a cruz. Pegou a cruz e levou. Parece que Simão tratava-se de um espectador inocente. O homem que estava passando ali. O que deve ter pensado quando foi tomado no horror de uma crucificação? O que passou pela cabeça dele? Embora ele não tivesse tocado em um homem morto, seria considerado impuro e incapaz de participar da festa? Quem era aquele homem que estava sendo crucificado? Quem é esse tal de rei dos judeus, esse Jesus de Nazaré? Ah, isso o texto não diz. Mas está registrado que Simão carregou a cruz. Isso está registrado. Ele carregou a cruz.
Por que é que Deus escolheu Jefté no meio de uma multidão de tantos outros judeus valorosos? Por que é que Jefté foi escolhido? Por que é que os romanos escolheram Simão, um sirineu, dentre tantos discípulos valorosos de Jesus? Por que é que Jefté foi escolhido no meio de tantos homens valorosos em Israel? Por quê? Por que escolheram Simão e Jefté? Porque Deus usa quem Ele quer, quando Ele quer e onde Ele quer. É Deus que usa. Quem Ele quer, onde Ele quer e onde Deus, ou melhor dizendo, e quando Ele quiser. É Deus que quer. Deus chama o guerreiro para guerrear pelo seu povo e uma pessoa simples para carregar a sua cruz. Deus chama um guerreiro para guerrear pelo seu povo e uma pessoa simples para carregar a sua cruz. Porque Deus escolhe quem Ele quer, a hora que Ele quiser e no lugar que Ele quiser. É Deus que escolhe. O que é que te impede de fazer a obra de Deus? O que está no teu coração que te impede de trabalhar para o Senhor? O trabalho de tuas mãos para o Senhor. Porque não resta dúvida que Jefté trabalhou. E não resta dúvida que Simão, o sirineu, também trabalhou. Jefté no combate. Simão carregando a cruz. Ambos trabalharam. Porque Deus quis. E você? O que é que te impede de trabalhar para o Senhor? O que está no teu coração? É uma mágoa? É um desprezo? É uma insatisfação? O que é que está no teu coração? Vivemos num presente, meus amados irmãos, como se fosse o passado. Onde as pessoas viviam na presença de Deus e eram tremendamente abençoados por Ele, com grandes livramentos, e havia prosperidade em todo o povo. Nós vimos homens prósperos como Jó, como Davi e o próprio Jefté. A lei da prosperidade está intimamente ligada à lei do sacrifício. Por quê? Porque Jesus mudou tudo isso. Jesus mudou, porque agora, quanto mais próspero eu sou, é porque mais sacrifício eu entrego ao Senhor. Quanto mais sacrifício você dá a Deus, mais próspero você será. Não é por obras que nós somos salvos, mas a obediência ao Senhor nos torna prósperos. Não tenho medo de dar o meu dízimo e a minha oferta. Mas também não tenho medo de entregar o meu tempo ao Senhor, porque eu sei que Deus é o remidor de todo o tempo. Deus transforma as circunstâncias para que você receba a bênção. Eu fico imaginando, meus amados irmãos, aquele homem tendo o privilégio de carregar a cruz de Cristo. Entenda, um momento tão especial, embora dramático, embora fúnebre, um momento especial. O calendário da humanidade mudou por causa desse momento. 2013 depois de Cristo, esse é o nosso calendário. Um momento especial. Jesus ia se entregar para remir o pecado de toda a eternidade, a passada, a futura e a presente. Porque Deus não é Deus só do presente. Deus cobriu toda a multidão do passado, do presente e do futuro. Até a criança que foi apresentada aqui hoje, Deus já remiu os pecados dela pelo seu sacrifício, antes dela nascer. Deus mudou Jefté, mudou Simão, pode mudar você.
Deus te trouxe aqui hoje para você ser mudado. Faça como Jefté e como Simão. Um lutou pelo Senhor, o outro carregou a sua cruz. O que vai ser? O que vai ser? Lutar pelo Senhor ou carregar a cruz? Porque quem carrega a cruz, segue a Jesus, tome-a e morra. Me perdoe falar assim. Talvez você possa dizer no seu coração que o meu discurso é duro, mas quem pega a cruz tem que morrer. Ninguém pega a cruz para enfeite. Quem pega a cruz tem que morrer. Morrer para o mundo e viver para Deus. Mudou Jefté, mudou Simão, pode mudar você. Qual a ligação que nós temos entre um e outro texto? No caso de Jefté, os inimigos de Israel forçaram os anciãos na convocação desse juiz para trabalhar para Deus. Jefté foi convocado para a guerra. E no caso de Simão o Cirineu, também os inimigos do Senhor forçaram Simão a trabalhar para Deus. Os próprios inimigos do Senhor nos forçam a trabalhar para o nosso Deus. Até os inimigos de Deus conspiram para que você trabalhe para Jesus Cristo. Por isso não esqueça, Deus chama o guerreiro para guerrear pelo seu povo e uma pessoa simples para carregar a cruz. O que vai ser? Guerrear ou levar a cruz? Escolha. Mas não deixe o teu coração e as circunstâncias te impedir de trabalhar para Deus. Trabalhe para Deus. Porque há gozo no trabalho do Senhor. Há bênçãos. É tão glorioso nós vermos Deus mudar as circunstâncias das pessoas. É maravilhoso. Mas é preciso trabalhar e atender a esse comando do Senhor. Que Deus faça de você e faça de mim um guerreiro dele, ou um trabalhador que carrega a sua cruz. A mensagem da cruz do Senhor. A bendita mensagem da cruz do Senhor, que morreu e ressuscitou, e está à destra do Pai, mas está conosco hoje, para sempre. Talvez seja o medo. Algumas pessoas dizem, eu tenho medo, eu não tenho desenvoltura como A, como B ou como C. Eu tremo de medo de falar para as pessoas. Eu quero deixar um texto para você em 1 João 4,18, que diz assim: no amor não há medo. Antes o perfeito amor lança fora o medo. Porque o medo tem consigo a pena. E o que tem medo não é perfeito em amor. Deixa o Senhor lançar fora o medo da sua vida. E tudo aquilo que te impede de trabalhar para o Senhor. Deixa Deus lhe convocar para o bom combate ou para carregar a mensagem da sua cruz. E para demonstrar isso hoje, que eu também sou homem de guerra e não tenho medo, eu vou cantar uma canção. Eu tenho que dar o exemplo, não é? Eu vou cantar uma canção aqui agora. E vou usar o violão. E não vou pedir desculpa para errar não, porque se eu errar, foi. Eu vou cantar essa canção. Eu gostaria que você prestasse atenção nela. Aqui, desculpa, viu, dirigente. Quando eu compus essa música, eu estava num momento muito triste da minha vida. Estava com uma depressão terrível.
E eu queria transformar aquele momento em glórias a Deus. Então eu comecei a orar, porque eu me sentia inferior. Eu falei: Deus, eu quero uma canção que glorifique o teu nome. E Ele me deu assim: eu sei de alguém que te quer tanto bem, se preocupa com o que pensa e se dá sem querer recompensa. Conheço um Deus que me deixa chamá-lo de Pai, que me ama como um filho, que me chama pelo nome, é o Senhor. Senhor, vou declarar todo o meu amor, todo o meu amor, Senhor. Quero te dar todo o meu amor, todo o meu amor, Senhor. Senhor, Deus de amor, é o Senhor. Deus quer nos usar da maneira que você foi chamado. Deus te chamou da maneira que Ele quis. Nessa noite, eu quero dirigir a você uma palavra que nos visita. Deus te trouxe aqui com um objetivo. Deus quer te capacitar para a obra dele. E se você que nos visitou esta noite quer entregar a sua vida ao Senhor Jesus Cristo e quer declarar a Ele todo o seu amor e dar a Ele todo o seu louvor, eu quero que você me dê um sinal. Eu quero orar por você. Há alguém aqui que quer entregar a sua vida a Jesus e dizer a Ele: Senhor, eu quero dar todo o meu louvor, quero te entregar todo o meu amor e viver para ti, hoje e para sempre. Há alguém aqui esta noite? Eu quero orar por você. Alguém? Me dê um sinal. Eu quero orar por você. Que quer ser como Jefté e Simão, que trabalharam para a obra de Deus. Alguém? Só um sinalzinho. Eu quero orar por você. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Há mais alguém que quer se juntar e entregar a sua vida a Jesus e dizer a Ele: Senhor, eu quero trabalhar para o Senhor e te servir hoje e para sempre. Há mais alguém? Eu quero orar por você. Não há? Ok. Você que nos deu um sinal, poderíamos conhecer você? Você pode ficar em pé? Oi? Fabiano, você tomou a melhor decisão de sua vida, viu? Todos nós aqui um dia fizemos o mesmo que você. Seja bem-vindo à família do Senhor Jesus. Deus abençoe. Vou orar pela Fabiana agora. Senhor Deus, eu quero te agradecer pela vida da Fabiana, pelo que o Senhor fez hoje na vida dela, pelos milagres que o Senhor ainda há de fazer na vida dela. Que o Senhor, ó Pai, aguarde e a cubra com a tua graça, por trás e por diante, e para a honra e glória do teu nome, que ela seja uma serva usada por ti para a tua obra. Em nome de Jesus. Amém. Queria fazer um segundo apelo. Esse apelo é para você. Que de alguma forma tem algo no seu coração que está te impedindo, alguma circunstância na sua vida que está te impedindo de servir ao Senhor. Quero te dizer que as atividades que nós temos aqui nesta igreja, elas são bastante numerosas. Na área da educação, na área do discipulado,
na área do evangelismo, na área social, mas nós temos poucos obreiros. Nós precisamos de pessoas que estejam conosco, fazendo a obra do Senhor. Mas existe algo que te impede, alguma palavra que te deixou magoado, entristecido. E eu quero te convidar a trabalhar para o Senhor. Como Jefté, que guerreou, como Simão, que levou a cruz, a trabalhar para o Senhor conosco. Essa manhã eu pus um slide aqui que dizia que nós estávamos contratando missionários. É verdade, nós precisamos de missionários. Porque Deus tem levantado essa igreja para fazer a obra dele aqui neste bairro. Deus tem levantado guerreiros aqui. Deus tem levantado pessoas para carregar a mensagem da cruz de Cristo. Se esse é o desejo do seu coração, eu quero que você me dê um sinal que eu quero orar por você. Alguém aqui? Eu quero orar por você. Alguém? Amém. Glória a Deus. Há mais alguém? Amém. Glória a Deus. Há mais alguém que queira? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Há mais alguém que quer trabalhar para o Senhor e dedicar a sua vida a levar essa mensagem da cruz de uma maneira responsável, de uma maneira inovadora, que só Jesus pode fazer? Há mais alguém? Eu quero orar por você. Há mais alguém? Eu vou orar. Amém. Glória a Deus. Amém. Eu vou orar por vocês. Senhor Jesus, aqui estão aqueles que atenderam o teu chamado. Que o Senhor, ó Pai, confirme a cada dia esse chamado na vida deles, para que eles carreguem essa mensagem tão gloriosa que é a tua palavra. Como o Senhor chamou, o Senhor também capacita através do teu Espírito. Que o Senhor derrame a sua capacidade sobre a vida deles, para que eles sejam fortes e valorosos na pregação do Evangelho. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar de pé então? Eu quero abençoar vocês. No nome do Senhor Jesus e pela palavra dele, pela vontade dele. Senhor Deus, aqui está o teu povo, que se chama pelo teu nome. Homens e mulheres valorosas, que foram convocados para lutar este combate pela tua palavra, pela propagação do teu evangelho. Que o Senhor, ó Pai, cerque o teu povo por detrás e por diante. Que o teu povo, Senhor, pise nesta terra, divulgando a cruz de Cristo. Que, Senhor, todas as perseguições no seu trabalho, na escola, no cotidiano, na vizinhança, que o Senhor, em nome de Jesus, faça cair por terra. Que toda perseguição, Senhor, nos bens e nos negócios do teu povo, que o Senhor, em nome de Jesus, faça cair por terra. E que o teu povo, Senhor, seja bendito hoje e sempre, por amor ao teu nome, para a honra e glória do teu nome. Que nossa semana seja uma semana, Senhor, na tua presença, com muitas vitórias, não dispersando as lutas, porque o teu povo não foge à luta. Que o teu nome seja adorado, Senhor, em todas essas circunstâncias. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.